Trump manda real e Europa pode ser abandonada à própria sorte. E isso pode levar até mesmo ao fim, à fragmentação total da OTAN, que é a aliança militar mais poderosa da história da humanidade. Trump avisa que não irá proteger países europeus que não estão investindo nas suas forças armadas e chegou até mesmo a incentivar Vladimir Putin a invadir outros países. Parece que Trump quer ver o Putin como o novo dono da Europa. Joe Biden reagiu com uma fala bastante dura e aí já fica aqui a questão. Será que esse discurso vai pegar bem dentro da população americana? A América em primeiro lugar? Para você entender tudo o que está acontecendo nesse momento na geopolítica internacional, principalmente nessa relação conturbada entre Estados Unidos, OTAN e Rússia, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualize no Ar. A relação entre Estados Unidos e OTAN nunca esteve tão tensa quanto agora. A OTAN pode até mesmo acabar se o Trump for eleito e principalmente se colocar em prática aquilo que ele vem dizendo que vai fazer. Vou te mostrar tudo já já, mas antes, claro, deixa eu pedir aí a sua ajuda, o seu engajamento aqui na plataforma YouTube, que simplesmente tem cortado o alcance de todos os vídeos que falam sobre conflitos, polêmicas e temas sensíveis. Então, para que o canal sobreviva, o seu engajamento é fundamental e aí é muito simples, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e dá uma força e uma moral para que a gente chegue aos 100 mil inscritos o mais rápido possível, recebendo aí a tão sonhada plaquinha do YouTube. E claro, deixa também o seu like, porque é muito importante, e o seu comentário. Você aí acha que o Trump está certo de virar as suas costas para a Europa, principalmente dos países que estão, digamos assim, inadimplentes com os investimentos nas suas forças armadas? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O seu comentário, o seu like e a sua inscrição ajudam demais a gente a resistir a essa espécie de boicote que o próprio YouTube faz aqui com os criadores. Tamo junto? Obrigado de coração e bora lá para a reportagem que eu separei para você. No dia de hoje, Folha de São Paulo diz assim no seu título: Trump renova a ameaça a aliados dos Estados Unidos na OTAN. Bom, todo mundo aí sabe o que é a OTAN, mas não custa nada relembrar. A OTAN é simplesmente a maior aliança militar da história da humanidade. Você sabe por que ela foi criada e quando? Pois muito bem, o cenário era o seguinte: acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa, que sempre foi a dona do mundo, estava completamente destruída, os Estados Unidos e a União Soviética estavam lá poderosões. Só que os Estados Unidos têm algo fenomenal ao seu favor. Ele está na América, completamente isolado, um continente que só tem país fraco e ele como todo poderoso, um oceano de distância em relação aos outros players importantes da geopolítica internacional, seja o Pacífico em relação à Ásia, mas principalmente o Atlântico em relação à Europa. Só que dentro da Europa existia a União Soviética. E olha que loucura, a União Soviética sozinha, somente ela, era superior em número de soldados e em força militar do que todos os outros países da Europa somados, até porque eles estavam destruídos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, qual foi a maneira de impedir um avanço soviético para além do leste europeu, haja vista que ali era uma área de influência do Stalin e da União Soviética como um todo? A situação foi: vamos criar uma aliança militar, onde nós possamos unir todos os países europeus aqui da Europa Ocidental e colocaremos ali aquele que vai nos dar segurança, o grande fiador da OTAN, que são os Estados Unidos e também o Canadá. O Canadá, embora não esteja na Europa, também faz parte da OTAN. Tanto é que o seu nome é Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então pega o Oceano Atlântico, que também banha o Brasil, mas acima da linha do Equador, a parte norte, então pegando tanto alguns países europeus, na sua maioria, e 2 países do continente americano, Estados Unidos e, no caso, o Canadá. Só que naquela época só Estados Unidos tinha armas nucleares. Depois a União Soviética desenvolveu, França e Inglaterra também vieram a desenvolver as suas armas nucleares, mas claro, todo mundo ali acaba se garantindo no poder militar americano, principalmente no que é chamado lá de guarda-chuva nuclear. Ou seja, se a União Soviética invadisse qualquer país membro da OTAN, o que aconteceria? A OTAN, principalmente os Estados Unidos, iria retalhar. Isso foi bom para os países europeus? Claro que foi. Isso manteve os países europeus completamente seguros
Unidos durante toda a Guerra Fria. Mas isso também foi bom para os Estados Unidos? Claro que foi. Isso aumentou demais a influência americana no mundo como um todo e principalmente na Europa. Haja vista que até hoje os Estados Unidos mantêm bases militares na Europa, ou seja, é de fato importante para os Estados Unidos a permanência e a existência da OTAN. Contudo, lá em 91, a União Soviética acabou e a OTAN meio que perdeu o seu sentido de existir. Contudo, ela continuou existindo e mais, ela aumentou os países membros, os países que fazem parte, ela aumentou o seu território, a sua abrangência, chegando até mesmo às portas da hoje Rússia, antiga União Soviética. Países que faziam parte da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia, repúblicas bálticas, ou até mesmo países da zona de influência da União Soviética, o caso da Polônia, adentraram para esse grupo militar. E por quê? Por mais que a Rússia não fosse mais a antiga União Soviética toda poderosa, por mais que ela estivesse enfraquecida com uma crise econômica típica de países socialistas, é socialista, vai ter crise econômica, é o que acontece, é o modus operandi do socialismo, pobreza para todo mundo, quer dizer, para uma minoria muito dinheiro e luxúria, mas para os outros, para a maioria da população, pobreza. Então, para se proteger da Rússia, que nunca foi confiável, os russos não são confiáveis, não se faz acordo com o russo, essa é a grande verdade. Então, esses países que sabiam de toda a tirania russa na história ali do período da Guerra Fria, da segunda metade do século XX, resolveram entrar na aliança para um dia, quem sabe, poder se proteger justamente de uma possível invasão que justamente veio acontecer com Vladimir Putin no caso da Ucrânia. A Ucrânia não entrou na OTAN e, sinceramente, embora essa seja a justificativa do Vladimir Putin, a Ucrânia não estava próxima de entrar na OTAN. A Ucrânia estava próxima de entrar na União Europeia. A OTAN é outra coisa. Pois muito bem, feito toda essa explicação da origem da OTAN e qual a sua importância e como ela está próxima ali da Rússia, o que acontece é o seguinte: a OTAN, ela, depois do fim da União Soviética, ela meio que deitou um berço esplêndido e falou: olha, não temos ameaça, caso aconteça alguma coisa, temos os Estados Unidos ali, o país que mais investe em armamento no mundo, o país mais rico e mais poderoso do planeta, qualquer coisa, eles vêm aqui e resolvem o problema. Ou seja, pegaram ali todo o dinheiro da sua economia e meio que esqueceram a parte militar. O que a história prova que é um erro, principalmente quando você faz fronteira com um país poderoso, que é o caso da Rússia, e um país que tem um histórico de ser ditaduras. A Rússia caminha de ditadura em ditadura, de autocracia em autocracia. E como eu disse, não se pode confiar nos russos. Sabe quem aprendeu essa lição de forma muito dura? A Polônia. A Polônia hoje é um dos países que mais investe nas suas forças armadas. Tem uma força armada muito grande e bastante moderna. Um outro país que lá na época da Guerra Fria fazia parte da zona de influência da União Soviética, mas sempre se manteve forte para uma possível luta contra a própria União Soviética, era a Iugoslávia, do até então Marechal Tito. Só para você ter uma ideia, países bem estruturados e com pensamentos estratégicos de longo prazo estão preparados principalmente quando fazem fronteira, quando estão próximos de uma ameaça tão grande. Não foi o caso da Ucrânia. Os ucranianos conseguiram ter a proeza de entregar o terceiro maior arsenal nuclear do mundo justamente para a Rússia, para quem não se deve confiar nunca. Resultado final, a Ucrânia foi invadida e o mundo hoje está nesse impasse à beira de uma terceira guerra mundial. Só que o Donald Trump fez o seguinte: olha aí, Europa, há muito tempo, desde ali do final do século XX, vocês praticamente reduziram aí os gastos com armas, com forças armadas, porque vocês não viam mais na Rússia esse inimigo potencial e estavam se garantindo nos Estados Unidos. Pois bem, foi feito um acordo no qual os países membros da OTAN investiriam pelo menos 2% do seu PIB nas Forças Armadas. E adivinha? Muitos países da Europa não cumpriram isso. Inclusive, os 3 grandes países ali da OTAN. Nós temos aí a Alemanha, a França e o Reino Unido. E aí o Donald Trump falou o seguinte: então se vocês não estão fazendo o seu dever de casa, vocês não estão pagando aí a conta, simplesmente eu, enquanto presidente dos Estados Unidos, caso eu seja eleito, simplesmente eu não vou proteger vocês. Vocês estão deixando o Putin crescer, porque o Putin não tem medo nenhum de invadir a Europa, sabendo que a Europa está enfraquecida. E agora, parece que existe quase que uma aliança entre Putin e Donald Trump, no qual o Trump fala: olha, se eu fechar meus olhos, se eu não interferir,
a Rússia vai passar por cima de vocês, porque sequer existe um exército unificado europeu. Letrinhas pequenas aí para você entender o tamanho do problema. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou novamente não proteger os aliados da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, em caso de invasão promovida pela Rússia. Em um comício na Carolina do Sul, nesta quarta-feira 14, o republicano afirmou que, olha só o quanto isso é forte, abre aspas, vou até dar um zoom aqui para vocês, ó. Se eles não vão pagar, nós não vamos proteger. Fecha aspas. Ou seja, se a Europa não está gastando dinheiro, não está preocupada com a sua própria defesa, nós que estamos a um oceano de distância de vocês, vamos estar preocupados? Porra nenhuma. Aliás, porcaria nenhuma, não faremos isso. Se virem com o Vladimir Putin. E aí, galera, o Joe Biden já veio aqui, ó, direto, porque existe há muito tempo. Os Estados Unidos, ele não se coloca dessa forma, não fragiliza os seus aliados. E o Joe Biden, ele, olha, pode ser um senhor de muita idade, considerado um presidente muito fraco, mas assim, ele tem bastante experiência e isso é fato. Olha só o quanto forte foi a resposta do Joe Biden em relação a essa afirmação do Donald Trump. Joe Biden expressou indignação diante a fala. Abre aspas aqui para o Biden. Você consegue imaginar um ex-presidente dos Estados Unidos dizendo isso? O mundo inteiro ouviu. O pior é que ele realmente quer dizer isso. Nenhum outro presidente em nossa história já se curvou a um ditador russo. Fecha aspas. Disse a repórteres da Casa Branca na terça. E de fato é isso que está acontecendo mesmo. Parece que o Donald Trump está de certa forma se curvando a Vladimir Putin. E por que isso? Agora, entenda o seguinte, a parte conservadora dos Estados Unidos, os eleitores conservadores, aí vamos falar de republicanos, eles de fato têm pensado cada vez mais em América primeiro, sem essa história dos Estados Unidos ficar gastando bilhões, às vezes até mais do que isso, para ficar defendendo países na Europa, uma vez que os próprios países da Europa não estão fazendo o seu dever de casa de se protegerem. É disso que se trata. Ou seja, por mais que vá na contramão da história recente dos Estados Unidos, o Donald Trump está falando algo que muitos americanos, principalmente os mais conservadores, concordam, embora eles também falem da grandeza dos Estados Unidos. Mas só para lembrar que lá no século XIX e até no início do século XX, a política externa norte-americana era se manter protegida pelo oceano, afastada dos conflitos europeus e lucrando com esses conflitos, vendendo armamento, vendendo comida, fazendo infraestrutura, mas sempre se mantendo afastado geopoliticamente. Parece que de alguma maneira é o que Donald Trump quer fazer. Só que tem aquele detalhe, se o Donald Trump, se os Estados Unidos fecharem os olhos para os problemas europeus, o que vai acontecer, e não tenha dúvida, é a invasão da Europa pela Rússia. A Rússia vai se tornar a dona pelo menos de uma boa parte da Europa. A questão é, os Estados Unidos está disposto a viver um novo conflito onde vai ter que barganhar com a Rússia, lembrando que agora existe um outro player importante, que é a China. E não tenha dúvida, tá? Para a China não interessa nada uma Rússia poderosa. China que faz fronteira com a Rússia. Pode ver que até hoje a China não entrou de cabeça na aventura do Putin na Ucrânia. Não vende nem armas para a Rússia para não cair nos embargos econômicos feitos pelo Ocidente. Só para você ter essa ideia. Então, parece que o Trump está muito aliado ao Putin, mas totalmente desconexo da China. E você, pensa o que a respeito disso? Você acha que o Trump está certo de deixar a Europa se virar ou está errado, abandonando o seu principal aliado, pelo menos do século XX para cá? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, é importante demais. E claro, se você chegou até aqui, gosta das análises do canal, gosta dos vídeos, dá uma força, dá uma moral. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, ó, a logo do canal vai aparecer aqui agora, é só você clicar nela, você já vai estar inscrito, badala o sininho das notificações, deixa seu like e seu comentário. Precisamos dos três, ó, esse combo aí, ó, inscrição, like e comentário. Dessa forma, a gente domina a plataforma, ganha relevância e a gente consegue resistir ao próprio YouTube. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. O mundo caminha a passos largos para uma nova ordem mundial. Tomara que não seja com a Terceira Guerra Mundial. Quero saber suas opiniões, coloca tudo aqui no comentário. Tamo junto? Beijão, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio. Fui!